Olá, bem-vindos ao canal e hoje, dando continuidade ao estudo de Êxodo, veremos os capítulos 21 e 22. Capítulos em que trataremos sobre as decisões judiciais impostas por Deus para que o povo obedecesse. Algumas questões até bem impactantes e que muitos têm dúvidas do seu real significado. Então veremos um pouco os principais versos desses capítulos. Então, a partir do verso 2. Por favor, fique até o final e eu explicarei com detalhes. Se você comprar um escravo hebreu aqui é da nação israelita, da nação de Deus, o povo também é conhecido como povo hebreu. Se você comprar um escravo hebreu, ele servirá como escravo por 6 anos, mas no 7º ano será libertado sem ter de pagar nada. Então, explicando esse verso. Naquela época, existiam escravos? Sim, existiam escravos, não apenas na nação israelita, na nação que Deus criou a partir de Moisés, mas também antigamente no Egito e nas outras nações. Porém, a nação de Deus era especial. Por quê? Analisemos. Isso daqui deveria ser realizado apenas com o povo hebreu, com o povo israelita, ou seja, com o povo que saiu do Egito, que vimos nos capítulos anteriores, o povo de Moisés, a nação que Deus escolheu. Existiam pessoas pobres naquela época. E então Deus propõe o seguinte: para que os pobres não sejam desamparados. Uma pessoa poderia se tornar pobre, por exemplo, por meio de dívidas impagáveis. A pessoa se enrolava com dinheiro e acabava por não ter dinheiro para pagar a outra pessoa. E o que acontecia? Ela se tornaria escrava dessa pessoa por 6 anos. 6 anos. Porém, no 7º ano, essa pessoa seria liberta, independente se pagou ou não a dívida que devia. Ela só poderia ficar trabalhando para aquela pessoa que devia por 6 anos. Era uma maneira de pagar, pelo menos em parte, a sua dívida. E o seu senhor deveria cuidar dessa pessoa, desse servo, desse escravo. A escravidão que Deus estabelece nos tempos antigos não foi igual à escravidão que tivemos no Brasil, por exemplo, e em vários países nos séculos passados. A escravidão de negros, por exemplo. Não é isso que a Bíblia nos diz. Pois naquela época os negros eram escravizados, torturados e mortos. Muitos se suicidavam por conta de tão terrível que era. Mas aqui era, se você tinha uma dívida e não tinha como pagar essa dívida, você oferecia a sua mão de obra. Você trabalhava para aquela pessoa apenas pelo seu sustento. Sua moradia, durante 6 anos. E no 7º ano, essa pessoa era liberta. Mas será que não existia uma maneira melhor para que Deus evitasse que as pessoas passassem necessidade? Talvez. Porém, devemos observar que naquela época, todas as civilizações ao redor tinha esse processo de escravização. Era algo comum na mente do povo. Já fazia parte da classe social. E romper de vez com alguma classe social causaria um grande dano à forma de andamento da sociedade. De qualquer forma, vemos que Deus estabeleceu isso para prover aos menos favorecidos alimentação, uma chance de sobrevivência.
E também essa escravidão, como eu disse, não tinha a ver com a escravidão dos negros, mas todos aqueles que contraíam dívidas. No verso 3 diz: se ele chegou sozinho, sairá sozinho. Se for marido de uma esposa, a sua esposa sairá com ele. Agora, se o seu senhor, ou seja, a pessoa para quem ele está trabalhando, lhe deu uma esposa e ela lhe der filhos ou filhas, apenas ele poderá sair no 7º ano. Mas a esposa que o patrão dele deu e os filhos que eles tiveram não poderão sair. Porém, se o escravo insistir e disser: eu amo meu senhor, a minha esposa e aos meus filhos, não quero ser liberto, não quero ser libertado. Então o seu senhor o levará diante dos juízes e então eles farão um pacto que consistia em cortar uma parte da orelha, como se fosse colocar um brinco, de que ele serviria o seu senhor a vida inteira. Nos próximos versos temos a questão de uma escrava mulher. Está escrito: se um homem vender sua filha como escrava, aí por diante segue. O que significa isso? Vejamos. Imaginemos que há uma família muito pobre. Então, naquela época era comum darem os seus filhos em casamento. Até pouco tempo atrás era assim também. E então, a filha que foi vendida não seria tratada como o escravo homem que seria liberto no fim de 6 anos, mas se tornaria ou esposa ou concubina do seu senhor. Não seria para serviços também, mas o objetivo principal era o casamento. Se o objetivo não fosse o casamento, aí sim poderia sair no final de 6 anos. Mas se o objetivo aqui é o casamento, então não poderia simplesmente acabar o casamento, mas seria para a vida toda. Está escrito também que se o seu senhor não se agradasse dela e não a quisesse como concubina que é uma espécie de esposa também, porém naquela época tínhamos o homem poderia ter várias esposas conforme podia sustentá-las. Tinha a esposa principal e as outras eram conhecidas como concubinas. Então aqui está escrito: se ele não gostasse dela, ela poderia ser resgatada. Ou seja, algum parente poderia pagar o dote por ela, ou até mesmo ela própria, se futuramente ela conseguisse o dinheiro, ela mesma poderia pagar o dote para si própria, para sair do casamento. Mas, porém, contudo, todavia, o seu senhor não poderia permitir que estrangeiros pagassem o dote por ela. Quem eram esses estrangeiros? Pessoas de outras nações. Isso era proibido. E isso se deve porque as pessoas de outras nações não serviam ao Deus de Moisés. Essa lei aqui era apenas para a nação israelita, a nação hebreia, que Deus resgatou. Também está escrito nos versos 10 e 11 que se o marido não lhe desse alimentação, roupas e direitos conjugais, essa questão de direitos conjugais fazia parte também, uma parte da herança. Se ele não lhe desse essas 3 coisas, ela seria libertada e o casamento seria anulado. Nos versos 12 e 13 está escrito que quem ferir um homem e causar sua morte será morto. Porém, se ele não tiver feito isso premeditadamente,
ele não será morto. E também Deus aqui estabelece algumas cidades refúgio. O que eram essas cidades refúgio? Eram os lugares onde a pessoa que matou alguém sem querer se escondia para que nenhum parente tomado pela ira fosse lá e matasse essa pessoa. Então era uma espécie de esconderijo até que os juízes julgassem o que aconteceu. Nos versos que se seguem, quem agredir o seu pai ou a sua mãe será morto. Ponto. Se alguém sequestrar uma pessoa para vender, para qualquer coisa do tipo, por exemplo, hoje nos dias atuais podemos dizer que uma pessoa é sequestrada para transplante de órgãos, para se retirar os seus órgãos para dar para outra pessoa que necessita, ou uma pessoa é sequestrada para depois chantagear e ganhar dinheiro em cima, ou ainda pessoas são sequestradas para rituais satânicos. Acontece bastante com crianças, mesmo que a mídia não divulgue isso abertamente. Se houvesse sequestro, essa pessoa que sequestrou deveria também ser morta. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe deveria ser morto. Já nos versos 20 e 21, moralmente falando, eu não consigo explicar esses dois versículos, seguindo a moralidade que temos nos dias atuais. Mas se Deus assim escreveu, era para ser obedecido. Aproveito e aconselho-te a ler juntamente comigo todos os versos, pois creio eu que não decorrerei sobre todos, por isso aproveite e estude também. Dando continuidade, vamos agora para o verso 26 e 27, que é até um tanto peculiar comparado aos versos 20 e 21, que eu não li, aconselho-te você mesmo a ler. Lendo os versos 26 e 27, se um homem ferir o olho do seu escravo ou da sua escrava, o escravo perder o seu olho, ele deve ser libertado. E se fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, também deve ser libertado. E nos próximos versículos que se seguem do capítulo 21, temos algumas leis que aconselho você a ler, questões relacionadas a se o animal de uma pessoa, por exemplo, um touro, matasse uma pessoa, o que deveria acontecer? Sabendo o dono daquele touro que o touro era valente e costumava chifrar as pessoas. Coisas desse tipo. E agora vejamos o capítulo 22. No capítulo 22, se alguém furtar um boi ou uma ovelha, deve devolver 5 bois e 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do seu sangue. Como eu disse em capítulos anteriores, que se um ladrão viesse e te furtasse, te roubasse, e você, naquele momento, na luta, acabou ferindo o bandido e ele morreu, você não seria culpado por isso. E nos próximos versos que se seguem, como eu disse anteriormente, são versos que tratam sobre questões de furto, questões, por exemplo, se alguém for colocar fogo na sua roça para fazer um plantio e esse fogo acabar invadindo a roça de outra pessoa e
destruindo a sua plantação. Leis relacionadas a esse tipo. Lerei uma parte interessante, peculiar, a partir do verso 16. Se alguém enganar alguma virgem, alguma mulher, e se relacionar com ela, nos dias de hoje essa pessoa seria presa. Porém, aqui, naquela época, essa pessoa deveria se casar com ela, se ela permitisse e se o pai também permitisse. Caso nem a mulher, nem o pai da mulher quisesse que ela se casasse com ele deveria pagar uma quantia em dinheiro pelo que ele fez. Um dos motivos pelo qual a mulher deveria se casar com ele era que, uma vez acontecendo isso, ela dificilmente conseguiria se casar novamente, pois ela seria mal vista, pois era virgem e agora não é mais, mesmo ela não tendo culpa de nada. Esse era um dos motivos. No verso 18, a feiticeira não deixarás viver. Verso 19, todo aquele que se deitar com animal certamente morrerá. Parece estranho aos ouvidos de alguns, mas ainda nos dias de hoje há pessoas que se relacionam com animais. E isso, em alguns lugares, é comum até. Vocês podem pesquisar pessoas que se relacionam com animais. E agora, na verdade, está até na moda, pelo menos na época em que eu gravo esse vídeo, pessoas que não agora que se relacionam com animais, mas que se sentem como animais, a ponto de se vestirem, se comportarem como animais. Parece bem esquisito, parece mentira, mas até o momento em que eu gravo esse vídeo, há reportagem sobre isso e de fato eles sentem como se eles fossem um animal. Veremos futuramente que o rei Nabucodonosor teve esse problema. A Bíblia vai chamar de doença. Hoje em dia, não podemos chamar de doença porque senão podemos ser processados e presos. Pois seria uma espécie de preconceito alguém querer ter relações com... você impedir alguém de ter relações com animais ou de se comportar como um animal. Hoje em dia, é um pouco difícil falar sobre isso. Porém, a Bíblia diz, estou dizendo que a Bíblia diz, que quando o rei Nabucodonosor teve essa questão de pensar que era um boi, fugiu do seu reinado e foi para o pasto, a Bíblia chama isso de doença. Hoje em dia, alguém se comportar como um animal é a questão, uma espécie de gênero, um gênero que a pessoa escolheu. Dando continuidade agora, no verso 20. O que adorar, a Bíblia fala sacrificar, mas para os tempos atuais podemos dizer adorar, para outros deuses e não apenas ao Senhor, seria morto. Ou seja, proibindo a prática do paganismo, adoração a vários deuses. Verso 21. O estrangeiro que vir à tua terra, não afligirás, porque vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá contra vocês. E vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. E os versos se seguem, um verso interessante, o verso 29. Os seus primogênitos, seus filhos primogênitos, ou seja, o que nasceu primeiro, o mais velho, vocês me darão. Como assim? Esse filho mais velho serviria a Deus como sacerdote no altar, no templo. Vemos aqui que Deus está obrigando que
todo filho mais velho que nascer seria dele e serviria a ele no templo, como uma espécie de padre, por exemplo. E que todos os primogênitos dos animais deveriam ser sacrificados. Essa questão do sacrifício de animais já expliquei um pouco nos vídeos anteriores. E essa questão dos primogênitos também se deve ao fato que aconteceu no Egito, na última praga do Egito, em que Deus matou todos os primogênitos, seja dos filhos, também dos animais, dos egípcios, para que o faraó deixasse finalmente o povo ir embora. Então, por conta da morte daqueles que morreram no Egito, Deus impôs essa lei, de que todos os filhos primogênitos dos hebreus, no caso aqui dos israelitas, seriam dele, por conta dos filhos dos egípcios que tiveram que morrer. Vale ressaltar também que futuramente essa lei será modificada e Deus agora escolherá a tribo de Levi para ser sacerdote no templo. Futuramente, a nação de Israel será dividida em 12 tribos e a tribo de Levi servirá a Deus no templo. E não mais será necessário que todo filho mais velho se torne essa espécie de padre, que na Bíblia conhecemos como sacerdote. No verso 30 também, uma observação, um fato um tanto inusitado, pelo menos para mim. Deus diz que, ainda em relação aos primogênitos, agora dos animais, que 7 dias os animais ficarão com a sua mãe, e ao 8º dia me darás para sacrifício. Interessante isso. Deus quer que os animais fiquem 7 dias com a sua mãe. E no último verso do capítulo 22, temos que Deus pede para que eles sejam santos, que eles busquem a santidade e também que não comam carne despedaçada no campo. Aos cães a lançareis. Essa questão de um animal por exemplo, havia uma vaca e aí veio uma onça, despedaçou essa vaca e ela ficou jogada ali pelo chão. As pessoas não poderiam comer daquela carne. Mais para frente, quando estivermos no livro de Levítico, veremos outras leis relacionadas à alimentação que Deus irá impor. Por que isso? Porque naquela época o povo não tinha conhecimento de medicina como temos hoje. Eles comiam tudo que havia pela frente. Como a Bíblia diz, era um povo de coração de dura cerviz. Certamente pessoas iletradas, analfabetas, ignorantes, que faziam qualquer coisa, que sentiam vontade. Tanto é que Deus terá um grande desafio, uma grande dificuldade de conseguir tirar esse povo do paganismo. Porque mesmo após todos os feitos, as 10 pragas do Egito, o mar que se abriu, mesmo assim, futuramente veremos que o povo irá continuar adorando a outros deuses. Então aqui, no último verso do capítulo 22, temos o que seria a primeira lei relacionada à alimentação, que eles não poderiam comer carne de animal que estava jogado pelo campo, que havia sido despedaçado. E aqui concluímos um pequeno estudo do livro de Êxodo, capítulos 21 e 22. Espero você no próximo vídeo.